Olá, paz e graça a todos, sejam bem-vindos, bem-vindas ao canal Ativando a Fé. Aqui quem vos fala é o pastor Júlio Reis e eu quero nesta tarde trazer uma mensagem ao seu coração. Estou gravando à tarde, mas vai ser de manhã, de madrugada, depende do horário que você estiver conosco recebendo essa palavra de fé, tá bom? Esse canal tem como objetivo ativar a fé, levar você a mais perto de Deus e compreender as Sagradas Escrituras, tá bom? Ajude o canal a crescer compartilhando, se inscrevendo, comentando, tudo que você fizer de interação nas redes sociais. O YouTube, os logaritmos, eles entendem que esse canal tem relevância. Já estamos com 409 inscritos, tá bom? E peço a Deus que possamos chegar a 500 inscritos, daqui a pouco 600, 700, 800, 900, 1000, até Deus abençoar de maneira extraordinária para que possamos alcançar mais e mais pessoas. Esse é o objetivo do Evangelho, tá bom? Então, dê aquele like, comente, mande aí nos grupos, coloque no seu status, isso ajuda bastante o conteúdo a alcançar mais pessoas, tá bom? Uma palavra poderosa, uma das palavras mais importantes talvez, que o apóstolo Paulo comentou aqui na Bíblia Sagrada, que já me ajudou várias vezes, tenho certeza que já salvou muitos cristãos também, uma palavra de alerta e também de conforto, de fortalecimento na sua fé. Primeiro ele alerta e depois ele conforta a sua fé, mostrando a direção para você vencer as tentações e as dificuldades que certamente virão. Vamos ler 1 Coríntios 10, versículo 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Interessante que ele fala assim, aquele que pensa estar em pé. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Olha, já teve situações na minha vida, e não foram poucas, que eu achava que eu estava bem, eu dizia que eu estava bem, eu pensava que eu estava bem, mas na verdade eu não estava. Na verdade eu estava caído. Eu já estava caído. Muitas das vezes somos enganados diante das tentações, diante das dificuldades da vida. Pensamos estar bem. Aqui ele fala, aquele que pensa estar de pé, muitos pensam que estão bem, que estão firmes, que estão de pé, mas na verdade estão caídos. Eu gosto muito de acompanhar assuntos sobre psicologia, sobre psicólogos, neurocientistas, eu acompanho bastante no YouTube, não fiz nenhum curso, não fiz faculdade, quem sabe um dia Deus me capacite para tal. Mas uma das coisas que eu já vi alguns psicólogos, alguns psiquiatras comentando sobre o subconsciente, é que às vezes a pessoa na mente consciente dela, ela tem assim um plano, uma ideia, uma forma de pensar. Só que o que controla ela realmente é o subconsciente. É algo que foi programado, geralmente eles dizem, na infância, na adolescência ou depois de algum trauma, algum tipo de dificuldade. Já viu uma pessoa, por exemplo, que sofreu um sequestro, que saiu, foi liberta do cativeiro e tudo mais, e aquela pessoa tem dificuldade de sair, se ela não quer sair sozinha, tem medo, tem ataque de pânico, às vezes fica presa, não quer nem mais sair mais, foi sequestrada ali por um motoqueiro, ela vê o motoqueiro, ela fica desesperada, porque lá no subconsciente dela, ela lembra de tudo aquilo que ela passou naquela situação. E apesar de saber que ela não está mais presa, que ela já foi liberta, ela tem ataques de pânico, de ansiedade, porque ela se lembra daquele trauma, está lá preso no subconsciente dela, o que atrapalha a vida dela atual, o que atrapalha ela nesse exato momento. E então muitos cristãos, eles sofrem mais ou menos disso. Ele acha que está bem, que está na fé e tudo mais, mas lá na sua mente, no seu subconsciente, existem coisas que não foram tratadas, coisas que não foram trabalhadas. Quer ver um exemplo bíblico? Jesus falou, Pedro, você vai me negar. O Pedro, não, eu estou firme, todo mundo aqui pode te negar, mas eu não, eu vou até o fim, eu vou até a morte. Jesus falou, você vai me negar 3 vezes. O Pedro achou que estava de pé, ele achou que ele estava bem, mesmo Jesus tendo alertado ele. Na cabeça dele, na consciência dele humana, ele achava que estava bem, mas lá no íntimo, vamos usar o subconsciente como exemplo, Jesus que sabia discernir os pensamentos e a intenção do coração, falou assim, Pedro, você não está bem, você vai me negar. E Deus, ele tem essa capacidade. Alguns bons psicólogos e psiquiatras também conseguem extrair, até em Provérbios fala que
O sábio consegue extrair o que está lá no íntimo da pessoa, lá no interior da pessoa, lá no fundo do coração daquela pessoa. Só o sábio consegue fazer isso. Pode ser um doutor, mas no nosso caso eu falo de Deus que sabe de todas as coisas, pensamento e a intenção do coração. Então o Pedro achava que estava bem, que todo mundo ia negar, que ele não, que ele estava em pé. E ele já estava caído, na verdade, 3 vezes. Ele negou Jesus. Então muitas pessoas, elas pensam que estão bem, pensam que estão na fé, pensam que estão na santidade, pensam que vão arrebentar, que vai fazer, que vai acontecer, e não vai, ela não está bem. Ela não está legal. E aí a primeira coisa que Deus fala aqui é o seguinte: aquele pois que pensa estar em pé, veja, tome cuidado para que não caia. Ou para que se levante, porque talvez já está caído. Verso 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Primeira coisa que ele fala é que os problemas que nós enfrentamos são de classes humanas. Por exemplo, o meu filho está drogado e correndo risco de vida, ou preso, e claro que aquilo vai me abater, porque eu amo meu filho. Mas o meu filho é um ser humano, finito, que eu posso morrer antes, ou ele pode morrer antes. E o primeiro mandamento de Deus diz que eu não posso amar ninguém mais do que a Deus. Primeiro eu tenho que amar a Deus. Depois eu tenho que me amar e amar o meu próximo. E às vezes uma pessoa está passando um problema com o filho e ela desestrutura toda a vida dela com Deus, a própria vida também, por causa daquele filho, que é normal, porque você tem sentimentos por aquela pessoa. Mas você precisa ficar de pé e entender que isso é uma tentação, que o seu filho é um humano, entender que você também é humano e está suscetível a passar por esses problemas. Então a pessoa se destabiliza, claro, óbvio. Amo meu filho está na droga, preso ou correndo risco de morte, às vezes pegando coisa em casa, fazendo as coisas tudo errado. E é claro que aquilo vai me doer, claro que aquilo vai me abater. Mas é necessário que eu me levante, é necessário que eu me firme com Deus, até para que eu possa ajudar aquela pessoa que está caída. O próprio do vício, uma pessoa está com problema de álcool, de droga, o vício é uma coisa humana. Isso lá no céu não vai ter droga, álcool. Isso é uma coisa carnal, que prende a carne da pessoa, né? Toda droga vicia a carne, claro, e também o cérebro, né, fica viciado. Essas drogas que viciam aí, como maconha, cocaína, causam efeitos no cérebro que busca cada vez mais aquele prazer. Então é uma coisa que prende a pessoa ali. Mas isso é uma coisa humana. A pessoa está com um problema ali de família, casamento, de filhos, é uma coisa humana. Lá, até uma certa vez, perguntou Jesus, uma mulher casou 7 vezes, tal, lá no céu, quem que vai ser o marido dela? Jesus falou, lá no céu serão como os anjos, não terá casamento. Às vezes a gente se estabiliza por coisas de casamento ou família, e lá no céu não vai existir isso. É uma coisa humana, é uma coisa aqui da terra. Jesus falou, negócio de casamento é uma coisa aqui da terra, lá no céu não vai existir. Então, às vezes a gente perde o foco do reino, das coisas de Deus. Outro problema muito grave, vida financeira. Várias vezes Jesus disse, até no Sermão da Montanha, vocês estão preocupados e ansiosos com muitas coisas. O que comeremos? O que vestiremos? Jesus até diz, os gentios se preocupam com essas coisas. Buscai o reino de Deus, sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Somos às vezes desesperados, onde vamos comer, onde vamos morar, como que vou pagar as contas, porque estamos ainda vivendo uma tentação humana, é uma coisa natural de um homem, onde meu filho vai estudar, que tipo de alimento que ele vai ter, como que eu vou vestir ele, como que eu vou pagar minhas contas, isso é normal, todos nós temos esses compromissos. Mas são todas coisas humanas. Pastor, veio uma doença grave, eu posso morrer. Sim, mas morrer todos nós iremos. O importante é que no momento que chegar a hora, estejamos ligados com Deus, possamos estar ligados em Cristo e termos a vida eterna, a salvação. Isso é o mais importante, é a vida eterna com Deus. Então veja que são coisas humanas. A pessoa está ali andando em santidade, vem uma tentação para se prostituir, para cair em fornicação,
para cair em adultério, uma pessoa que é casada, é uma tentação humana, é uma coisa humana. Isso aí não é uma coisa que é sobrenatural. Claro que pode ter ali influência de um demônio, a gente acredita nisso, né? Nós queremos que os demônios usam as pessoas, mas é uma coisa humana. Cabe a você decidir o que você vai fazer ou não naquele momento. Então é muito importante nós entendemos que ele fala aqui, Deus é fiel que não deixe ser tentado acima das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento. Você já está falando de Deus que prove, né? Livramento, de sorte que possais suportar. Quer dizer, Deus dá uma maneira, uma forma de você escapar daquela situação, para que você possa vencer aquele vício, aquele pecado, aquela situação financeira, familiar, econômica, emocional, um vício que talvez você tenha. Então é importante você vigiar, cuidar de ver como que você está, para que você não caia. E se cair, pastor? Lá em 1 João capítulo 2 fala que Jesus é o nosso advogado e ele pode ajudar você a se levantar. E se você está de pé, tome cuidado, veja bem para que você não caia. Tá bom? Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Eu vou pedir para Deus te dar livramento. Pastor, eu estou passando uma tentação. Vou pedir para Deus te livrar. Pastor, eu estou passando uma luta. Pastor, eu caí. Pedir para Deus te ajudar e você se levantar com Cristo aí em nome de Jesus, tá? Para quem está de pé não cair. E se alguém caiu, tem um advogado fiel que te ajuda a se levantar aí na vida. Tá bom? Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço, meu Deus, que o Senhor venha providenciar agora para essa pessoa, Pai, tudo que ela venha necessitar, tudo que ela venha, meu Deus, precisar. Meu Pai, coloca a tua mão, coloca o teu poder, coloca a tua unção. Ajude, meu Deus, essa alma, ajude essa vida, ajude, meu Deus, essas pessoas, ó Pai, que estão passando, meu Deus, as maiores tentações, tribulações, dificuldades. Essas pessoas que estão passando, meu Deus, por momentos de crise, de dor, de angústia, de enfermidade. Quem sabe alguém passando uma tentação, meu Deus, de morte até mesmo, uma opressão das trevas, ó Pai, uma enfermidade maligna. Quem sabe essa pessoa está passando um problema de vício. Quem sabe essa pessoa está passando um problema interno, familiar. Quem sabe essa pessoa está passando um problema com um filho, com uma nora, com um genro. Um problema financeiro gravíssimo, um problema conjugal. Quem sabe essa pessoa está debaixo, meu Deus, de uma forte tentação. E ela está querendo se livrar disso agora. Meu Deus, dê um escape para esse homem. Dê um escape para essa mulher. Essa pessoa, meu Deus, que não quer ficar presa num jugo desigual. Essa pessoa que não quer, meu Deus, ficar em prostituição, em adultério. Essa pessoa que não quer mais o vício da droga. Essa pessoa que está orando, Deus me livre, eu não quero cair nessa tentação. Ela está debaixo de uma grande tentação que pode destruir a vida dela, o casamento dela, os filhos dela. Pai, essa pessoa está clamando agora. Essa pessoa que está passando uma enfermidade gravíssima, uma opressão das trevas, um mal que queria que essa pessoa caísse. Oh, meu Pai, passa com o teu poder agora. E se alguém estava caído, se alguém estava desanimado, deprimido, ansioso, se a pessoa estava com ataque de pânico, crise, ansiedade, todo mal, toda maldição, todo o poder das trevas, vai embora em nome de Jesus. Pai, coloca a tua bênção, libera o teu poder, libera a tua unção e abençoa esse povo muitíssimo em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, amados? Olha, que bom, espero que você tenha gostado dessa mensagem. Todo dia uma palavra para edificar a sua vida, a sua fé, em nome de Jesus. Canal Ativando a Fé. Fique na paz, que Deus te abençoe muitíssimo, que Deus amplifique os termos, coloque as mãos sobre você, te livre de todo mal, toda aflição, de tudo que não presta, em nome de Jesus. Bênção de Jabes. Até o próximo vídeo. Fique na paz. Tchau.